E a vitória contra a doença renal começa na prevenção. Este é o lema da mais recente campanha nacional da Associação Nacional de Centros de Diálise, a ANADIAL. Para nos falar desta campanha, mas também da doença renal crónica, já aqui está o Dr. André Weigert, médico nefrologista, a quem agradeço desde já a presença em estúdio. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Obrigado, um prazer. Dr. André, estamos a falar de uma campanha nacional que aposta forte na prevenção, com mais de 60 sessões de esclarecimento sobre esta patologia nas escolas de todo o país. Exato, eu penso que é extremamente importante começar desde cedo, fundamentalmente mudando os hábitos de vida para hábitos de facto saudáveis que privilegiem naturalmente a prevenção de vários tipos de doenças, porque o que eu costumo dizer é que não é possível só prevenir a doença renal. Não existe nenhuma fórmula absolutamente mágica que afete o rim favoravelmente, mesmo a custo de afetar deleteriamente outras patologias e outros órgãos. O objetivo dessas campanhas é na verdade, comum a muitas outras doenças cardiovasculares e até alguns tipos de cancros que são, de fato, agravados por hábitos de vida negativos ou hábitos de vida deletérios. Ou seja, ao estarmos aqui a fazer a prevenção da doença renal, estamos inevitavelmente também a prevenir outro tipo de doenças e já vamos focar-nos na prevenção, Dr. André. Estas ações são de consciencialização, vão ser ministradas por médicos e enfermeiros? Exatamente. E só por dizer, venho a pedido da ANADIAL, mas sou também membro de sociedades como a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, a Sociedade Portuguesa de Transplantação e é como médico... São parceiros, no fundo. Somos todos parceiros dessa campanha e, naturalmente, eu acho que não há pessoas suficientes para enfatizar a importância disso e essas ações, eu penso. É importante que elas sejam ministradas por profissionais de saúde na área. Claro. Eu penso que é extremamente importante chegar às pessoas com conhecimento de causa e também com alguma experiência das várias fases da doença renal e como intervir sobre as várias fases, nomeadamente começando pela base da pirâmide, que é, portanto, afetando pequenos ganhos na base da pirâmide de milhões de pessoas vão ser muito mais eficazes do que medidas muito extremas e radicais no topo da pirâmide, que, embora muito importante para essas pessoas que estão já com uma doença renal avançada, mas em todos os pontos da pirâmide é importante. Mas se nós conseguirmos, por exemplo, na maioria da população, ter uma ação positiva, por exemplo, na redução do consumo de sal na população em geral, vamos seguramente afetar até menos AVCs, menos doença cardíaca e seguramente menos doença renal, sendo muito mais eficaz, como eu costumo dizer, o travão no automóvel é muito mais eficaz do que o para-choques. E quando falamos da base da pirâmide, falamos inevitavelmente de prevenção. Absolutamente. Que começa com crianças e jovens. Eu, até mais do que prevenção, eu acho que o termo mais correto seria promoção da saúde. Mais do que prevenção da doença. Pois, é uma prevenção da doença, mas de facto o promover os hábitos de saúde é a medida mais eficaz para, de fato, a prevenção da doença. E no passado dia 4 de fevereiro foi a vez da Escola Básica e Secundária da Sé, em Lamego, receber esta sessão de esclarecimento acerca da doença renal. Dr. André, falamos então da prevenção da doença renal. Que comportamentos podemos todos nós adotar neste efeito?
o que é importante é ter em conta que existe, portanto, há fases diferentes, desde a pessoa saudável que vai, de facto, promover uma vida mais saudável e tentar evitar que hajam condições para o desenvolvimento de doenças, ou se um doente já tem doença renal, também é extraordinariamente útil a implementação de medidas de prevenção. Podemos estar a falar de, por exemplo, vigiar o peso? Na base da pirâmide, aliás, transversalmente em todas as fases portanto, do desenvolvimento de problemas, mesmo nas pessoas saudáveis, de facto, a obesidade é seguramente um problema, quer pela possibilidade de desenvolvimento de diabetes, quer de vários outros problemas que a obesidade acarreta e que, inclusive, levam também a problemas renais. Vou-lhe dar um exemplo. Uma obesidade crónica, mesmo que o doente não desenvolva diabetes, que tem um risco muito aumentado, e se for diabético terá um risco acrescido de desenvolvimento de doença renal, mas, por exemplo, o excesso de peso pode levar também a problemas articulares da coluna ou dos joelhos, entre outros, e esses problemas levam ao consumo de anti-inflamatórios que são um veneno para o rim. E, portanto, nós podemos ter um efeito indireto que é melhor trabalhar na base da pirâmide e evitar o problema desde o início. Ter uma alimentação também saudável, com redução, como já disse, do consumo de gorduras e de sal, assim como das porções. Da pressão arterial? Das porções da comida mesmo. Porções. Exatamente. Naturalmente, é evidente que o que é importante é o equilíbrio do que entra e do que sai, não é? E é evidente que, por um lado, existe o fator das atividades, nomeadamente dos jovens, que preocupa-me bastante o sedentarismo e a fixação em computadores. Também é importante a prática de exercício físico, doutora André. Absolutamente. Acho que, sem sombra de dúvida, que as próprias atividades lúdicas, as brincadeiras das crianças, mudarem portanto, do ar livre, de atividades físicas, jogar a bola, várias outras atividades, são extremamente importantes, aliás, não só sob o ponto de vista meramente metabólico, mas também social, porque preocupa-me também, isso é outro aspecto, se as crianças se fecham em si próprias, portanto, têm outros aspectos para além dos aspectos metabólicos. Mas não há qualquer dúvida que no balanço do que entra e do que sai de calorias, o queimar calorias com atividades físicas é extraordinariamente importante nesse equilíbrio. Obviamente, as porções e a composição dos alimentos é extraordinariamente importante também. Suponho que também controlar a hipertensão e a diabetes. Absolutamente. O controle da hipertensão é o fator mais importante na prevenção do desenvolvimento de doenças renais. E eu tenho muitos doentes que já têm um dano renal muito significativo, sejam diabéticos ou não, e que no passado era frequente ver uma evolução muito rápida para a necessidade, por exemplo, de hemodiálise. E o facto de haver um controle muito apertado da tensão arterial é o fator mais importante num doente já com doença renal estabelecida para evitar a progressão dessa doença e de facto, podem-se ganhar muitos anos sem necessidade de diálise, mesmo em doentes com alguma evolução, pode estabilizar muitas vezes. Não é, obviamente, não é uma regra absoluta, porque há doenças muito agressivas e que levam à deterioração da função renal, independente daquilo que se faça,
mas na maioria dos casos há hipótese de intervenção. E independente, mesmo doenças, por exemplo, que tenham um componente imunológico, portanto, uma lesão, uma agressão do corpo contra o rim, mesmo nessas doenças, o controle da tensão arterial é extremamente importante para atenuar o efeito dessas doenças sobre o rim. Portanto, é o fator de longe mais relevante. Já vamos continuar a falar acerca de outros fatores. Vamos agora ver o vídeo oficial desta campanha. A vitória contra a doença renal começa na prevenção. A doença renal crónica caracteriza-se pela deterioração lenta e irreversível da função dos rins, resultando na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue. Para prevenir esta doença, vigie o seu peso, tenha uma alimentação saudável, não fume, faça exercício físico, controle a hipertensão e a diabetes, não beba álcool, não se automedique e faça rastreios regulares. A vitória contra a doença renal começa na prevenção. Lute pelos seus rins. Saiba mais em anadial.pt. E é com este vídeo que seguimos para o segundo intervalo neste Saúde em Dia. Já sabe, fique e volte connosco.